Boas-vindas! E você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de WordPress. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio e de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Então, gente, depois que você faz a instalação do WordPress, depois que você faz a configuração do WordPress, configuração essa que você vai olhar lá no WP Config, depois que você já viu todos os passos que eu falei para vocês que são necessários, ou seja, eu falei para vocês diversas coisas importantes ontem, tá? Muita coisa importante mesmo. Coisas que vocês vão colocar de variável de ambiente, quando vocês forem colocar para produção, coisas que vocês têm que prestar atenção na hora que vocês estiverem fazendo deploy do sistema e tudo mais. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente simulando um ambiente de desenvolvimento local. Né? Uma outra coisa é quando você coloca em produção, então, por isso a aula de ontem é extremamente importante, tá bom? Beleza, gravem isso e revisem também esse conteúdo de ontem, tá? Ok, agora, parando aqui na nossa visualização, temos que criar um título para o nosso sistema. Então, Marcão, vamos lá. Qual é o título do sistema que você vai colocar? Eu vou sugerir aqui, tá? Vou sugerir um. A gente pode colocar como o blog das... Vamos colocar assim, ó. Melhor, desafio 21 dias. Diário, desafio 21 dias. Aí, bora. É isso aí. Diário, desafio 21 dias. Assim vai ficar legal. Show. Legal. E aí, a gente tem um usuário que a gente vai criar ali, né? Para que a gente possa utilizar esse usuário, tá? Root é o nome do usuário, né? Ou seja, você pode colocar o nome que você quiser. Então, Marcos e vocês aí que estão do outro lado, vocês podem colocar qual que é o usuário que vocês querem. Então, vai lá, Marcão. Por favor, um usuário que vocês lembrem, tá? Um usuário e senha que vocês lembrem. Vai lá. Vou colocar o meu nome. Uhum. Tá, uma senha. Show. A senha, ele normalmente sugere uma senha para vocês. Essa senha é uma senha forte, senha sugerida, e aí vocês vão decidir se vocês querem utilizar essa ou não, tá bom? Se vocês vão utilizar essa senha forte, por favor, copiem, coloquem aí em algum lugar para vocês lembrarem dessa senha, ok? Façam isso, gente, é importante. Tá bom. O e-mail, nesse caso aí, o e-mail, como a gente está colocando na internet, ele, na verdade, no local, ele é opcional, tá bom? Você não precisa configurar e-mail. Existe uma parte lá no WP Config que você tem condições de colocar qual que é o e-mail que você vai querer, qual que é o provedor de e-mail, ou se você vai instalar o e-mail no local. No nosso caso, a gente trabalha com infra escalável. Então, jamais a gente vai configurar um send e-mail local. A gente vai colocar esse send e-mail no futuro, na configuração desse WordPress, tá bom? Então, nesse caso, como a gente está localhost, não há necessidade, tá bom? Enviar mecanismo de busca para indexar no site, nesse caso, por enquanto, a gente não precisa usar isso também, não. Agora pode clicar aí no instalar o WordPress. Boa. Enquanto isso... Agora, isso, agora eu vou ver algumas perguntas aqui. O Joaquim está falando, bom dia, eu tive que ligar meu computador para ver se era verdade. É isso aí, é verdade. Aí o Joaquim aqui está dando risada. Cara, é verdade, todos os dias, 5 horas da manhã, vocês estão aqui comigo, tá bom? Danilo, Oi? tá pedindo um e-mail, viu? Ele pediu de forma obrigatória. Tudo bem, não tem problema. Pode colocar, mas assim, lembrando que esse e-mail não vai ser enviado, tá bom? Pode colocar aí e mandar instalar. Também só consegui pelo Champ. Legal, não tem problema, tá, gente? Sei uma instalação do MySQL, deu conflito no que eu tive que retirar. Não tem problema, gente, não tem problema não. Vocês podem configurar de acordo com a máquina de vocês, desde que vocês consigam conectar o MySQL e subir também a instância aí do Apache que vocês vão fazer essa ligação, né? Então, normalmente eu recomendo que você baixe alguns desses servidores para você conseguir trabalhar. Tem gente que não tem nada na máquina, né? Ou seja, não tem uma SQL, não tem uma parte instalada, não tem nada. Para essa pessoa não vai dar conflito, vai funcionar de forma bem lisinha, né? Porque não tem nada. Agora, para você que já tem algumas configurações, aí você pode fazer de forma customizada, tá bom? Pode clicar aí no acessar.
Boa. Foi rápido, hein? Oi? Foi rápido. Isso aí, ó. Que rufam os tambores, né? Não sei se é assim que se fala, mas é isso aí. Olha aí que legal, gente. A gente está acessando então aqui, ó. Clica aí no acessar a nossa área. Então está carregando aí o sistema do WordPress. Essa é a área administrativa que um monte de gente ama ou odeia, né? Como eu já falei para vocês no primeiro dia de aula. Né? Mas olha só, olha que interessante. Imagina você que vai fazer um site para uma pessoa e você vai começar a construir esse site do zero. Você vai ter que começar a construir a sua estrutura de tabela, ou então a sua estrutura de objetos, e fazer isso, mais aquilo outro, depois fazer uma área administrativa, fazer o layout, fazer o HTML, o CSS, deixar ele bonito, deixar uma usabilidade legal e etc. E tudo mais. Olha o tanto de coisa que vocês têm que fazer e olha o que você já está na frente já com o WordPress. Ou seja, essa já é uma área administrativa, onde você tem condições de cadastrar posts, cadastrar imagens, cadastrar páginas, cadastrar, fazer manutenção de comentários, né? Ou seja, gestão de usuários, o que um usuário vai ter, o que outro usuário não vai ter de acesso, aparência, mexer em ferramentas, configurações, tudo isso já vem para vocês. O foco do WordPress é e sempre foi fazer sistemas institucionais, seja ele como blog, seja ele páginas de apresentação, essas páginas que são ranqueadas pelo Google, né? Ou seja, eu tenho um funil de vendas ali, eu posso colocar no WordPress, eu tenho um diário que eu vou fazer constantemente, uma alimentação de dados, eu posso fazer no WordPress, né? Eu tenho ali diversas coisas que eu posso usar no WordPress, né? Ou seja, ele é mais para um site institucional. O último site profissional que eu fiz, junto com uma equipe, obviamente, no WordPress, fazendo de forma profissional, foi o Veja.com. Né? Acredito que todos vocês devem conhecer o Veja.com, que é uma revista da Editora Abril, né? Bem famosa aqui no Brasil, bem famosa, se você não está no Brasil, né? Sabe que essa revista é uma das mais famosas que a gente tem aqui, e esse sistema tem muito mais de 1 milhão de acessos simultâneos diariamente, né? É um veículo de comunicação muito poderoso. E ele é inteiro em WordPress. Mas não é esse WordPress que a gente baixou. É um WordPress VIP. Ou seja, ele tem uma gestão de múltiplos sites. Então, quando você clica ali em cima no diário para mim, o Marcão. Aí, ó, clica aí no diário. Lá você não tem um visit site. Lá você tem gestão de sites, né? Ou seja, aí você consegue selecionar um ou outro site, ou seja, são múltiplos sites dentro de uma única instância de um servidor dedicado, né? Então, é o WordPress VIP, VIP, tá bom? Marcão, você vai abrir uma outra aba e vai digitar ali WordPress VIP, só para a gente dar uma olhada na documentação, tá bom? Bom dia, não esquece de dar o like, pessoal, é isso aí, Alex, não esqueça de dar o like, pessoal. Boa, pode rodar. Ó. E aí vocês vão ver o que é o WordPress VIP. Ó. Pode clicar nesse primeiro aí. WordPress VIP. E esse é pago, Daniel? É pago, é pago. Ou seja, é feito pela gestão do pessoal da Automatic, né? Que é a empresa que mantém o WordPress, tá bom? Então eu conheci o pessoal da Automatic, eles foram lá na Editora Abril, a gente conversou lá também, a gente explicou essa parte da arquitetura e eu era uma das pessoas, né, um dos arquitetos responsáveis para fazer essa migração de um sistema que a gente tinha em microserviços, né? Como eu falei para vocês na primeira aula, né, a gente tinha esse conceito que o microserviços era o que ia resolver o nosso problema e que o monolítico não funcionava e etc, né? Ou seja, totalmente com o ego inflado, a gente estava ali, mas veio uma solução com o WordPress e fez a gente calar a boca, tá bom? Então, assim, não ache que é sempre uma forma que vai funcionar. Não acho que é só o React, que é só o Angular, que é só o Vue que resolve as coisas, né? Ou seja, tem um monte de empresa grande por aí que utiliza sistema monolítico e você achando que tudo se resolve com sistema que é single page application. Não é assim que funciona não, tá bom? Desce um pouquinho mais aí. Vamos ver algumas coisas aí. Olha lá, tá vendo? Então, aqui está falando um pouco mais sobre o plano comercial e etc. E tudo mais. O objetivo aqui não é fazer propaganda pelo WordPress VIP, mas eu estou dizendo o histórico, por que uma empresa usou um negócio profissional para resolver isso, tá bom? Digita para mim ali agora
Marcão, ali que escreve WordPress, escreve aí Automatic. O Google vai corrigir pra gente. Vai lá. Automatic. E aí pode tirar o plugins ali. Pode tirar o plugin, só Automatic só. Lembrando que o Automatic é a empresa que faz a gestão do WordPress, tá bom? Deixa eu ver, desce um pouquinho mais. Não é esse daí não, esse é anúncio. Não, ali ó, esse link aí de baixo, isso aí. Pode clicar nele. Ok, esta é a empresa, né, que foi contratada pela editora Abril, né, e é ela que nos ajudou a fazer a implantação. Através dela, eu conheci essa versão de utilizar o WordPress, essa forma de utilizar o WordPress. E uma das coisas que o pessoal falou lá é: não utilize nenhum tipo de plugin que altere a estrutura do WordPress. Essa foi a primeira coisa que eles falaram. E olha só, gente, quem não utiliza o WordPress de forma VIP, ou seja, quem não utiliza o WordPress com uma alta performance, a primeira coisa que ela faz é instalar um monte de plugin que altera as tabelas do banco de dados, né? Então, tome muito cuidado. Se você vai usar, use um ou dois plugins que você conheça, tá? Existe um plugin chamado Advanced Custom Field, né? Esse plugin, ele normalmente altera a tabela. Esse foi, assim, o único plugin que a gente conseguiu conversar, e através de muito code review eles conseguiram liberar para a gente utilizar. Caso contrário, né, não libera não, tá bom? Então, olha só, e ainda em alguns sistemas, não foi em todos. Ou seja, qualquer plugin que você altera a estrutura do WordPress, você pode abrir ali uma brecha de segurança, tá bom? A não ser que você faça o code review muito bem feito daquilo que você construiu. A recomendação era para que a gente pudesse criar códigos separados, pedaços de códigos que vocês vão aprender aqui com a gente, fazer uma ligação entre esse sistema e um outro sistema customizado que a gente fazia. Então, vocês vão aprender isso daí também e como criar esses campos customizados também. Tá bom? Então, era alguma das coisas que a gente fazia lá. Aí a gente usou bastante o Webpack, Jetpack, né, e tudo mais. Webpack não, Jetpack, né? O Jetpack, o que ele é? O Jetpack, ele é um gerenciador de plugins profissional, né? Ou seja, de plugins validados, onde você consegue fazer instalação. E aí tem várias outras coisas ali. Tem o WooCommerce, que é um outro plugin que é validado pela Automatic, né? Então tem vários plugins aí que são validados, ó, Gravatar e tudo mais. Então, assim, esses plugins que são validados e que são safes, vocês podem utilizar. Aqueles que são mais foras, né? Que existe um monte no mundo, você precisa tomar um pouquinho de cuidado. Tá, mas Danilo, o que é esses plugins? Legal, agora vamos lá, Marcão, volta lá no seu sistema para que a gente possa mexer. Enquanto isso, tem aqui algumas perguntas. Aqui, ó. O André está falando aqui. Ó. Aqui na Prefeitura do Rio, migramos para o site WordPress. Agora estamos estudando para migrar, para fazer múltiplos sites, pois temos mais de 50 sites. Né? Qual é a diferença do multisite para o VIP? Né? Na realidade, o multisite. Né? A diferença do WordPress para o WordPress VIP é que o WordPress VIP, quem vai cuidar da estrutura de servidor para você é a Automatic, ok? Ou seja, você vai pagar uma assinatura e toda a parte de estrutura, de infraestrutura, de escala, né? Ou seja, auto-scale e etc., é a Automatic que vai tomar conta. E você vai trabalhar, né, construindo o WordPress de acordo com o padrão de codificação deles. Ou seja, eles vão garantir que o sistema vai aguentar múltiplos requests e múltiplas cargas. Agora, se você quiser fazer a sua própria infraestrutura, que é o que eu vou ensinar aqui também, legal, você pode fazer e não depender da Automatic, né? Ou seja, você entende que como que você faz uma estrutura escalável na nuvem, que é o que eu vou ensinar a vocês. Então, você também tem condições de fazer esse tipo de gestão, alterando o código, você fazendo esse tipo de code review, mas volto a dizer, isso é para programadores. Então, vocês que estão aqui, acredito que a maioria é programadores ou está se tornando um programador, por isso que esse conteúdo aqui eu estou ensinando dessa forma. Show! Agora você vai clicar ali em plugins. Clica ali em plugins para mim, por favor. Plugins. Boa. Pode colocar ali plugins instalados, pode ser? Aí, beleza. Aí é onde você faz a gestão de plugins. O que seria um plugin aí, gente? Um plugin é alguma extensão que você colocou, né? Ou seja, Danilo, eu quero fazer ali, eu quero utilizar algumas técnicas de SEO.
Ou seja, alterar as meta tags do sistema, alterar ali o header, o título de cada página que eu tiver e etc. Então é aí que você pode colocar um plugin que faz isso, ou é aí que você pode construir um plugin e levantar e colocar no seu sistema. Logo mais eu vou mostrar para você qual que é a pasta que você coloca esse plugin. Você consegue buscar na internet alguns plugins e fazer essa instalação. Normalmente, quando é ligado ao Jetpack, né, você consegue baixar as informações de algum plugin e instalar ele. E ele vai automaticamente ser jogado numa pasta do diretório físico, né, do seu computador. Eu não recomendo de forma profissional você fazer isso, tá bom? Você deixar o seu WordPress aberto para qualquer um instalar qualquer plugin. Não. Aqui é um WordPress para programadores, um WordPress que vai ser escalável, ok? Então, se você vai baixar algum plugin, você vai baixar esse plugin, fazer o code review dele, entender o que está fazendo, né? E aí você vai colocar isso num diretório, vai versionar isso no Git e depois você vai fazer o deploy. É assim que a gente trabalha de forma profissional, tá bom? Beleza, então é aí que a gente vai colocar, instalar, habilitar, desabilitar, fazer gestão de plugins, tá bom? Outra coisa, eu quero que você clique agora ali, Marcão, em aparência. Por favor, clique em aparência. Vai lá. Então, peraí, me perdi. Aparência. Aparece. Isso. Que minha tela tá pequena. Beleza. Perfeito. Aí em aparência, vocês vão ter ali alguns tipos de temas que você pode utilizar. Então, ó, ele já vem, quando você baixa, alguns temas padrões, para que você possa olhar, para que você possa alterar, para que você possa entender cada coisa que tem em cada tema, ok? E aí você consegue mudar de temas, né? Ou seja, Danilo, eu quero fazer um teste AB, né? Um dia eu ponho um tema, outro dia eu ponho outro tema para ver o que o meu cliente final gosta, se é esse tema ou se é aquele tema, e deixar o meu cliente decidir, tá bom? Assim você consegue colocar, por exemplo, métricas como Crazy Egg, né, que é uma forma de você metrificar aonde que o cliente clica, né, aonde que o seu usuário clica, né, e aí sim você saber qual versão está sendo mais efetiva para o usuário, né. Então isso se chama teste AB, é um teste com a versão A, versão B, e você faz a gestão da forma como o usuário utiliza. E assim você consegue fazer, por exemplo, ó, 2 templates diferentes do mesmo sistema, renderizando de formas diferentes, e assim você consegue medir. Então essa é uma das formas de um porquê você utiliza versões ali de temas no WordPress, tá bom? Então a gente tem aí, ó, esses 3 temas instalados. A gente vai construir um tema aqui, né, para colocar, e eu vou mostrar para vocês onde que a gente coloca essa pasta dos temas que a gente vai construir e tudo mais, tá bom? Que mais? Outra informação importante. Clica em configurações para mim, por favor. Configurações. Aí você tem ali o geral, leitura e escrita, né? Primeiro ele vem no geral. Essas aí são informações importantes para o seu sistema, né? Qual que é o título do site? Qual que é a descrição do que o site faz? Isso daí, gente, são algumas informações importantes para o seu ranqueamento no Google, tá bom? Então, tudo isso vai nos seus meta tags. Então, é legal você olhar aí, fazer o preenchimento, ver com atenção que dia que começa a semana, qual que é o horário que você quer colocar, qual que é o formato de hora, né? Então, tudo isso você configura por aí. Danilo, então quer dizer que eu não preciso ficar me preocupando com o formato de hora que eu vou mostrar no sistema e etc e tudo mais? Quando você fizer funções customizadas, programando, sim, você precisa se preocupar. Agora, caso contrário, o WordPress já tem essa configuração para você. Você já ganhou um tempão aí também de coisas que você poderia estar fazendo. O endereço que vai ficar, lá, localhost WordPress aula, né? Então esse é o endereço que ficou, né? E tudo mais. Então tá aí bonitinho essas configurações que a gente está fazendo. Você vai clicar agora para a gente em escrita. Clica ali no menu escrita. Boa. Deixa ele carregar. Perfeito. Aí no escrita, você tem ali, ó, categoria padrão, né? Então tem ali algum tipo de categoria que você vai vincular para ele trazer os seus posts. A gente ainda não tem categoria, vocês vão ver o que é. Formato de post, né? Na verdade, formato padrão dos dados, ó, nota, chat, post, galeria, qual vai ser o seu formato padrão? Dependendo de algum caso, você pode usar um formato diferente. Então, deixa ele desse jeito aí por enquanto. Né? O servidor de e-mail, lembra que eu falei para vocês que vocês vão configurar o servidor de e-mail? Tá aí, ó. Então, como eu falei para vocês,
de forma escalável, a gente vai fazer a nossa configuração. E a gente vai usar um serviço de e-mail, exemplo, SendGrid, exemplo, sei lá, o Mandrill, né? E tem diversos outros aí que você pode utilizar como serviço de servidor de e-mail. Ao invés de você ficar tomando conta e fazendo gestão disso, você joga para um servidor, vai pagar uma assinatura mensal, os caras especialistas com relação a isso, você não vai ficar se preocupando com o spam e etc. Então é melhor você jogar para um servidor ao invés de ter que construir tudo isso. Você vai levar muito mais tempo, mais dinheiro você construir. A não ser que você tenha budget para construir junto com uma equipe, fazer gestão dessa equipe e que isso compense mais do que você contratar um serviço. São raros casos, mas se você quiser também você pode construir o seu próprio. Show! Agora você vai clicar ali em leitura. Clique em leitura para a gente, por favor. Boa. Legal. Aí em leitura você tem algumas coisas importantes também. Né? Qual que é o tipo de post que vai abrir? Você vai abrir para uma página estática? Você vai abrir para uma página sua do WordPress? Como é que você vai fazer isso? Né? Então isso daí é uma coisa importante também. Caso você não queira usar o blog, por exemplo, você queira usar somente páginas HTML, onde você faz gestão dessas páginas HTML para o WordPress, é aí que vocês mudam, tá? A quantidade de itens que vai mostrar no RSS, a quantidade de itens que vai mostrar para vocês no post, né? O que é o RSS, gente? RSS é um feed de matéria, tá? Ou seja, existem alguns aplicativos, eu não sei se muita gente ainda usa isso, né? Mas existem alguns aplicativos de feed que você tem condições de entrar no sistema e ele te dá o RSS. Aí você pega esse RSS, que é basicamente um serviço XML, né? Que você escreve num aplicativo de RSS e aí você passa a receber notícias diariamente, tá bom? Então, esse é o RSS. Você tem condições de fazer isso daí também, tá bom? Então, mais algumas coisas aí também. Agora você vai clicar para a gente em links permanentes. Essa outra informação importante. Aí. Esses links permanentes, gente, nele você vai falar como que você quer mostrar os dados na sua URL. E normalmente essa URL ela precisa ser ali de uma forma customizada para que quando você for pesquisar, e segundo a técnica de Search Engine Optimization, o que tem mais peso é a URL, né? Como que a URL se mostra. E muitas vezes a forma como você escolhe o padrão, né, de dados que você vai utilizar pode não ser favorável para você com relação às suas buscas no Google. Então ali você tem todos os padrões. Ó. Padrão mostrando a página ID, que é o primeiro. Padrão mostrando ali um exemplo através de breadcrumb, através de URL, né, com datas e etc. Padrão de nome e mês. Padrão numérico. Né, padrão por nome de post, ou seja, por slug. Né, e a estrutura personalizada, que seria ali uma estrutura que você consegue colocar algumas chaves de como você gostaria que ficasse. Então ali, ó, ano, mês, dia, o nome do post, etc. Tá bom? Então você tem ali todas essas estruturas aí que você pode escolher qual que você quer colocar. Ele está nessa configuração padrão dele, né? A gente pode deixar essa estrutura, mas depois, se a gente quiser mudar no futuro, a gente pode mudar. É aí que a gente vai fazer essa mudança de como que ele faz a gestão de cada área que acessa do site, tá bom?